ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Olá pessoal, eu sou Juliana Brizola, deputada estadual aqui pelo Rio Grande do Sul. Também sou sobrinha neta de João Goulart e estou muito feliz de poder hoje falar um pouquinho sobre essa pessoa tão incrível que governou o nosso país e que é uma honra, né, para mim poder dizer que sou da família Goulart. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e confesso que isso para mim é uma grande lástima, porque eu sempre escutei no seio familiar, né, não só da família Brizola, né, mas também da família Daut, que eu também sou, né, por parte de mãe sou Daut, por parte de pai sou Brizola, por parte de pai também sou Goulart, mas eu sempre escutei, né, na minha família, que o Jango era uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa muito amiga dos amigos, uma pessoa leal, uma pessoa muito simples, mesmo, né, sendo de uma família que tinha muitas propriedades e dinheiro, ele gostava mesmo era de conversar com as pessoas simples. Então eu sempre tive uma curiosidade muito grande, inclusive porque com o meu avô Leonel Brizola, que tive a oportunidade de conviver, a gente sabe, né, como ele era um homem impetuoso, né, todo mundo inclusive gosta de dizer que ele gostava de uma briga, e o Jango já tinha este lado mais conciliador, da conversa, e eu confesso que isso na política é algo que me atrai demais. Hoje em dia, sobretudo, eu acho que está faltando conversa, está faltando diálogo, está faltando escutar, porque tem muita gente surda já, que nem escuta mais nada, não quer dialogar. E eu acho que isso ele fazia muito bem, em todos os setores, né? Dos empresários aos pequenos produtores. E então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e isso para mim é algo que eu lastimo demais, porque eu tenho certeza que eu teria uma oportunidade, inclusive, de crescer politicamente por conhecer esse lado, né, de um trabalhista de raiz, de verdade, mas que também prezava demais o diálogo, o contraditório. Eu avalio a campanha da legalidade como um grande marco, né, na história do nosso país, porque foi o primeiro e talvez o maior levante, né, ocorrido no nosso país em defesa do cumprimento da Constituição. Porque às vezes quando a gente fala da campanha da legalidade, algumas coisas não são ditas para a população, né, ou nas escolas. Aparece o Brizola de metralhadora, né, querendo armar a população, como se aquilo ali não fosse defender a Constituição, como se ele não estivesse do lado da Constituição. E o que dizia a Constituição? Que na ausência do presidente da República, na vacância, né, porque já que o Jânio Quadros renunciou, quem assume é o vice, como é inclusive até hoje. E isto não queria ser, e os militares não queriam reconhecer esse direito que tem na Constituição de que o vice teria. Então ali começou um grande levante popular. Acho que Brizola foi muito feliz quando pegou o microfone da rádio Guaíba, na época, e muitos até falam, né, que ele andava de metralhadora, mas eu sempre costumo dizer que a maior arma do Brizola foi aquele microfone, que com as conversas que ele tinha através daquele microfone com a população, ele foi conseguindo conscientizar o que era a legalidade. Muitos militares, inclusive, ficaram ao lado da campanha da legalidade, porque eram militares legalistas, que defendiam a Constituição. Então, eu sou muito fã deste momento, né, muito rico da nossa história. Acho, inclusive, que na trajetória do meu avô Leonel Brizola foi um dos seus principais momentos. E eu entendo que tudo aquilo que aconteceu naquele momento deveria nos servir hoje para que a gente não repita
alguns equívocos, né? E o maior deles é que a gente consiga continuar vivendo numa democracia, né? Que parece muitas vezes que está em risco, e eu acho que quem conhece o seu passado tem mais possibilidade de acertar, né, no presente, no futuro. Elas eram fundamentais, como ainda são. Infelizmente, a gente não encontrou na presidência da República, depois de Jango, nenhum presidente que defendesse como ele defendeu as reformas de base, né? As reformas de base, como por exemplo, a reforma agrária, uma verdadeira reforma agrária, né? Que o Brasil precisa até hoje, essa é a grande realidade. Ele foi o único presidente que teve coragem de tocar nisso, né? Não é invasão de terra, porque tem invasão de terra e tem a reforma agrária. Aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul foi feita uma reforma agrária no governo de Leonel Brizola, a única verdadeira reforma agrária que foi feita, porque foi possibilitado pelo governo, né? E que era a mesma linha de Jango, a linha trabalhista, a linha de Vargas. Por exemplo, aquele outro ponto das reformas de base, né, que era a taxação das empresas, né, para os lucros, né, os lucros das empresas internacionais, que são as famosas perdas internacionais que Brizola tanto se referia, né? Tá aí nós temos exemplos hoje que mostram o quanto isso era importante, né? As empresas multinacionais vêm aqui, sugam tudo que nós temos, vai tudo para fora, sem nenhuma taxação. O povo brasileiro não tem parte nessa história. Então, este é mais um ponto na trajetória de Jango, né? Que a gente reconhece assim como uma pessoa de muita coragem e que queria realmente mudar o Brasil, fazer um Brasil para todos os brasileiros e não só para uma parte. Acredito que se Jango tivesse podido concluir o seu governo, hoje o Brasil estaria num outro modelo, porque nós teríamos chegado nessas conquistas, né, que o trabalhismo prega desde a época de Getúlio Vargas. Jango foi traído do início ao fim, esta é a grande verdade, né? Mas como nós, trabalhistas, né, sabemos, nos aprofundamos na história e sabemos que as grandes conquistas perenes, sólidas, no campo do povo trabalhador foram adquiridas através dos governos trabalhistas, eu avalio que o governo Jango, se tivesse chegado ao fim, se não tivesse o golpe de 64, hoje a situação do povo brasileiro seria melhor do que a que está e melhor do que já foi também. O golpe militar, a gente sabe que é um golpe civil, militar, né? Por trás disto tudo, né, estão as nossas riquezas, né? Por que querem tomar o poder, né? Inclusive trazendo a pauta para hoje, né, a gente vê essas discussões que não são menos importantes, sobre o feminismo, sobre a mulher, sobre o racismo, né, sobre os negros, sobre os gays, a homofobia, tudo isso que está aí no debate e que é importante que seja debatido, mas está tomando uma proporção na agenda muito maior do que aquilo que nós deveríamos estar preocupados, né, que são com as nossas riquezas. Por exemplo, a questão do pré-sal, né? Quem está falando do pré-sal? O que vai acontecer? Né? Toda essa questão da Venezuela, com todas as críticas que a gente possa ter ao governo Maduro, a Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo hoje. Então, não é à toa que os Estados Unidos estão de olho na Venezuela, como aqui também. Então, o golpe de 64, na verdade, foi um retrocesso na história de conquistas do povo brasileiro e, inclusive, da sua soberania nacional. Foi um período muito difícil, não só pela questão das prisões arbitrárias, das torturas que foram realizadas, né, das mortes, tem gente que até hoje não pôde nem enterrar o seu familiar. Fora isso, o nosso país foi completamente sugado das nossas riquezas. Eu acho que é isso que a gente sempre tem que refletir. Às vezes o debate é tomado por determinadas questões que não é que elas sejam
menores, mas elas botam uma nuvem assim, e aquilo que talvez seja o mais importante, que é a qualidade de vida do povo trabalhador, a qualidade de vida de cada mulher brasileira, cada homem brasileiro, de ter uma escola digna, de ter saúde, de ter segurança, né? E isso tudo só se dá através de um país que é soberano, que tem dinheiro, que é rico, e nós, como temos muitas potencialidades, o nosso país é visado, né, por toda esse comando global que existe da concentração de renda, né, de poucos em detrimento de muitos. Eu não vejo como é que um país pode ser livre, independente, se ele não for soberano. Então, assim, trazendo a discussão também de novo para os dias de hoje, que toda essa conversa, né, de venda do patrimônio público voltou, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, querem vender as empresas de energia, né? A gente então volta lá para o primeiro governo de Brizola aqui no estado, onde ele faz o quê? Ao contrário, aqui a nossa energia era explorada por uma multinacional que oferecia um serviço precário e uma tarifa alta. O que ele faz? Ele estatiza a nossa energia. E hoje, o estado do Rio Grande do Sul, por pior que ele esteja financeiramente, em todo esse tempo, ele foi um estado que cresceu, se industrializou, passou de um estado agrário para também um estado industrial, o que sempre foi o projeto do trabalhismo, né? Passando lá por Getúlio. Então, a soberania nacional, a defesa da soberania nacional, ela passa pela liberdade do povo. E isso Jango fez muito bem no governo dele. Para ele, isto era uma premissa inegociável. Isso é para nós também. Nós aqui vamos defender até o final que as nossas empresas sigam públicas. Porque a energia, um país que se preze, não pode abrir mão da sua energia. Até porque isso não pode pertencer a um governo, isso pertence ao povo. E as futuras gerações, elas também têm direito sobre isso, né? Então, essa fórmula de vender patrimônio e abrir mão de setores estratégicos para a nossa soberania nacional, ela vai na contramão de tudo aquilo que os governos trabalhistas nos mostraram. Getúlio, Jango e Brizola. Como eu disse no início, que eu tinha muita curiosidade de conhecê-lo, né? Esse tom cordial dele, essa pessoa que gostava, né, de uma harmonia. Eu, particularmente, acho que me daria muito bem com ele, né? Sinceramente, acho que me daria super bem, inclusive, por tudo que eu ouço falar dele, né? Das pessoas que me contam, muitas coisas também que eu li, né? E tem uma passagem, sabe, que eu acho que identifica bem, assim, quando eu falo sobre essa pessoa de coragem, que queria tocar nos verdadeiros problemas do Brasil, mas que tinha um jeito, né, no diálogo, de convencimento, de querer escutar o próximo e de ser uma pessoa realmente harmoniosa. A minha avó, irmã de Jango, Neuza Goulart Brizola, ela era fã do irmão. E eles tinham uma amizade muito bonita mesmo. Ela gostava demais dele, ele era uma pessoa muito importante na trajetória dela, na vida dela. Ela acabou casando, né, conhecendo o meu avô Leonel Brizola numa reunião da ala moça do antigo PTB, tudo isso proporcionado pela militância política do próprio irmão, né? E eu sei de uma história que teve uma época lá em que o Brizola e o Jango se desentenderam, né? Brizola desta forma, né, muito querendo se colocar, o Jango já mais macio, mas enfim, acabaram se desentendendo. E claro, Brizola tinha um temperamento muito forte, quando era mais novo talvez mais ainda, né? E a minha avó botou o meu avô num quarto, né, conversando assim, e disse: não, Leonel, ela chamava ele de Leonel, Leonel, se tu me amas, tu vai se entender com meu irmão, porque eu não posso ver vocês dois brigados. E ele ainda ficou titubeando, mas não, mas Neuza, Leonel, é isso, eu só tenho isso para te dizer. Neste momento, Jango abre a porta e os dois já se abraçam.
Então, assim, isso demonstra, na verdade, esse homem grandioso, né, de um coração enorme. Ele era assim com a família, mas ele também era assim com todos aqueles que cercavam. E eu vejo ele como um grande apaixonado pelo povo brasileiro. Essa é a grande verdade. João Goulart foi um homem apaixonado pelo povo brasileiro. Ele tinha um amor tremendo por esse povo, por esse país, por esse solo. Então, para mim é uma honra muito grande poder falar um pouco dele. E que a gente possa fazer com que o PDT, né, que é o partido herdeiro de tudo isso, siga nessa linha. Muita gente fala, vocês vivem de passado, né? E eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de ter um passado tão bonito, com pessoas tão honradas. E num momento de descrédito tão grande na política, trazer, né, para as novas gerações quem foi João Goulart é algo extremamente importante, porque a gente mostra, através da figura de João Goulart, que dá para fazer política respeitando o dinheiro público, que dá para fazer política com coerência, convicção, defendendo aquilo que acredita, sem desrespeitar, escutando o próximo. Então, muita saudade desse tio-avô que eu não tive a oportunidade de conviver, mas que escutei muitas histórias, continuo escutando, na verdade, sempre alguém lembra ele. Meu pai chamava ele carinhosamente de tio Janguinho, né? E assim todos os outros sobrinhos chamavam ele. Para mim é uma honra muito grande poder participar dessa homenagem ao tio Janguinho. Olha, quando eu era pequena, né, por volta dos meus 4 anos, eu me lembro que o meu avô, por parte de mãe, né, da família Daud, que era um militar, que ficou contra o golpe, era um militar legalista, defendia a Constituição, queria que o Jango assumisse. Ele foi preso, né, foi torturado e tudo mais. Ele me gravava tudo que eu falava, sabe? E eu achei uma fita daquelas cassetes, né, aonde ele me perguntava: mas onde é que está o Brizola? Aí eu dizia: o Brizola está no exílio. Ah, por quê que o Brizola está no exílio? Porque os milicos não deixam ele voltar. E assim eu ia desenvolvendo. Na minha cabeça, na verdade, aquilo não era muito claro naquela época, né? A gente não entende muito bem. O que eu entendia? Que eu, da noite para o dia, tive que me mudar para o Uruguai. Saindo correndo aqui do Brasil, minha mãe, meu pai, eu e meus irmãos, a gente teve que sair correndo porque os militares tinham dado 72 horas para o Brizola, né, deixar o Uruguai. E nesse momento nós que estávamos aqui, não tínhamos sido atingidos ainda por isso, né, ter que sair do Brasil, tivemos que sair. Eu sinto hoje, né, já mais vivida, mais madura, tendo escutado muitas questões sobre isso, conversado mais profundamente, que é algo muito duro, inclusive, de ser falado dentro da própria família, né? Muitas feridas o exílio deixou e elas não foram cicatrizadas. O fato de João Goulart ter morrido no exílio, hoje é algo ainda muito que não é transparente. O que aconteceu? Né? O exílio deixou marcas na nossa família que elas não têm resgate. Essa é a grande verdade. Veja bem, os filhos do meu avô Leonel Brizola, todos mortos, aos 60 e poucos anos de vida. E eu tenho certeza que muito disso foi o próprio exílio. A minha própria avó, Neuza Goulart, nunca mais foi a mesma mulher depois do exílio. Então o exílio deixou essa marca muito dura, que só quem vive sabe. Né? Porque uma coisa é quem quer sair do país por livre e espontânea vontade, e a outra é tu ser obrigado a deixar a tua pátria, né? Tu vira um cidadão. E lá no exílio eu ouço muitas histórias de o quanto os exilados se ajudavam, né? Se fortaleciam, porque eram pessoas que estavam sozinhas, jogadas à própria sorte. Então eu acho que o exílio foi algo que
Eu não desejo para ninguém, né? Para nenhuma família, para que ninguém passe por isso. Acho que talvez tenha deixado alguns ensinamentos na questão do enfrentamento, né? E nas consequências que muitas vezes esses enfrentamentos acabam. Dessa bipolaridade agora. Não acho que o país como o Brasil, né, possa impedir qualquer tipo de discussão aqui dentro. Por que alguém tem que sair do país por pensar diferente? Isso aí é algo que tem que ser garantido, não só constitucionalmente, mas quase que como culturalmente no nosso país. Todo brasileiro tem direito a ser brasileiro e de pensar como ele quiser. Então, para mim, o exílio é algo bem dolorido, mesmo eu não tendo sofrido na pele tanto quanto gerações anteriores, mas é algo bem dolorido, apesar de eu, claro, como criança, guardar algumas lembranças felizes no Uruguai. Por ser criança, né, a gente acaba sempre enxergando o lado bom das coisas, mas eu via muita tristeza no olhar da minha avó, principalmente, e acho que isso foi algo que deixou marcas assim que nunca mais a gente conseguiu enfim, deixar para trás, né? É algo que marcou demais. Eu tenho certeza que sim. Para começar, né, ele era o vice-presidente, ele tinha o direito de assumir. Aliás, o povo brasileiro tinha o direito, né, de que aquele vice eleito pelo voto, porque naquela época se votava no vice, né, assumisse. Então, como que ele não foi injustiçado? Pior, depois foi para o exílio. Não pôde voltar em vida ainda. A morte dele, como eu disse, algo que não é claro, né? Não ficou claro e esclarecido. Eu, particularmente, tenho a minha opinião e acho que muitas pessoas compactuam de que Jango acabou sendo morto no exílio, né? E tudo que a gente lê e conversas que a gente tem com pessoas que falam sobre esse assunto dizem que, inclusive, para enterrar o próprio Jango foi muito difícil, né? Então eu acho que ele foi injustiçado, sim, e eu acho que ainda a história vai fazer justiça com ele. E nós, né, que somos do Partido Democrático Trabalhista, temos quase que uma missão, uma obrigação, né, de fazer lembrar sempre essa história, de que tinha um presidente eleito pelo voto que foi impedido de assumir. Para que a gente não repita esse erro, né? Porque a gente pode não gostar de alguém que seja eleito, mas se foi eleito pelo voto, a gente tem que respeitar. E isso não aconteceu com João Goulart. Eu vou defini-lo nesta frase que eu entendo ser a sua maior e melhor característica, principalmente trazendo para os dias de hoje, assim, de tanta polarização, né, de pessoas surdas que não querem mais escutar o outro lado, já vão logo atirando, que era o dom que ele tinha de ouvir as pessoas. Jango era um homem que gostava de escutar o próximo, desde o mais alto escalão até o menor. Ele dava voz a todos, era uma pessoa acessível, extremamente acessível, simples. Ó, a minha frase já ficou enorme, mas é isso, uma pessoa extremamente acessível, simples e do dia a dia.